Aleluia, glória a Deus, que já estamos ao vivo. Amém. Estamos ao vivo, glória a Deus. Aos irmãos que chegarem, entraremos aqui e começaremos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão. Olha, estamos aí ao vivo com uma pessoa. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que não vai. Irmã do céu, Pai do Senhor, irmã do céu. Graças a Deus. Já Deus. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor, Cristina Medeiros, meu amor. Tem que dar paz aqui. Boas-vindas. Sejam bem-vindos vocês todos. Pai do Senhor, irmã Sônia. Tô vendo que ninguém vai aparecer no Jit Smith, né? Vou cancelar aqui. Aleluia. Isabel, mas entrou por aqui não. Entrou no meu. Joselane, Pai do Senhor, Isabel. Isabel, irmã Isabel, Pai do Senhor, irmã Isabel. Eu entendi Isabel, hein? Rapaz. Betinha entrou. Mandetinha, Pai do Senhor. Entrou aqui também. Alda. Pai do Senhor, Alda. Vanúbia, Deus te abençoe, Vanúbia. Glória a Deus. Pai do Senhor, Alda. Amém, queridos? Vocês estão chegando aí, compartilhem essa live para que ela possa ser expandida e mais pessoas possam ter acesso. Amém? Vamos já começar. Larissa entrou. Pai do Senhor, Larissa, irmã Graça, Vânia, irmão Humberto, irmão Zenaldo com Vânia Amorim, sejam bem-vindos. Eita glória. Oi. Entendi.
Amém, queridos? Abram a Bíblia e vamos ler o texto sagrado nessa noite. Romanos capítulo 8, verso 18. E com certeza estaremos fazendo a leitura desse texto. Para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 8, verso 18. Que diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em nós. Temos vivido esse tempo de pandemia e no qual tem nos trazido bastante aflição, não é verdade? Muita ansiedade e para muitos um certo sofrimento. A gente tem visto que pessoas têm estado enfermas com doenças emocionais e ali tem sido uma consequência do isolamento, de certa forma, tem sido a causa de algo que já estava por ser deflagrado ou desenvolvido. E fato é que a gente tem encontrado pessoas que, Pai do Senhor, irmã Nevinha, que tem sofrido, que está passando por um momento de sofrimento. E aí nós encontramos a palavra de Deus, algo que vem e nos conforta, que nos conforta, que é o texto sagrado que nos diz aqui em Romanos, no capítulo 8, verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está aqui exortando ao povo, a igreja que estava em Roma, os romanos ali, e ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, então aquilo que está se passando, se vivendo no dia de hoje, é infinitamente menor em comparado à glória do que temos por vir. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo ele está mostrando que nós não devemos olhar para o momento, para a circunstância, para a situação presente, tá? Devemos entender que nós estamos firmados na rocha, não é isso? E essa rocha, ela tem que estar aí para nós alicerçada, Então, se a rocha é Cristo, nós não devemos temer nem nos abater, não é verdade? Pai do Senhor, irmão Manuel, e Pai do Senhor, Igor. Então, eu gostaria de fazer uma oração introdutória nesse momento, para que possamos começarmos, logo depois teremos um período de cantar uns cânticos, uns louvores, para a glória de Deus. Amém? Então, de onde você estiver aí nesse momento, feche seus olhos, curve sua fronte, incline seu coração para Deus, em nome de Jesus. Pai eterno de graça, de bondade, aqui nós estamos mais um domingo, Senhor, separados pessoalmente, Senhor Deus, mas ligados ao Senhor Deus por Ti e em Ti, meu Senhor. Tua igreja se reúne nesse momento para Te bendizer, para Te glorificar. A igreja se reúne nesse momento porque o Senhor é aquele que faz com que nós venhamos estar ligados, ó Pai. E diante de Ti nós queremos prestar a reverência ao Senhor nesta noite. Queremos prestar culto a Ti, Te agradecer pela semana que terminou ontem, pela semana que se inicia neste dia, meu Senhor da glória. Que esta semana venha a ser uma semana de bênção, de vitórias em Ti, meu Senhor, no nome de Jesus. Afasta de nós, Senhor Deus, todo medo, toda inquietação, e que nossos corações venham estar voltados única e exclusivamente em Te adorar neste momento, em nome de Jesus. Amém.
Vamos louvar a Deus, cantando Jesus em tua presença. Nos reunimos aqui, né? Pai do Senhor, Vinícius. Luz em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pai, Senhor, clara, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Louvado seja, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer, te louvar, bendizer teu nome, em nome de Jesus, porque nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor um dia veio a esta terra, meu Pai, a este lugar, Senhor Deus, a nos resgatar, Senhor Deus, das amarras que nos prendiam, Senhor Deus, da condenação que existia contra nós, meu Pai. E hoje podemos declarar que nós somos livres em Ti, meu Senhor. Bendito seja Tu, Pai. Glórias ao Teu nome, Deus. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Diga isso a Deus! Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Porque só um Deus poderoso pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que pensamos ou daquilo que imaginamos. Só um Deus poderoso. Pai do Senhor, irmã Jeane, irmão Jair Santana, Deus abençoe. Irmã Clara, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos
do século. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos do século. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Deseje isso na sua vida, que a sua alma venha anseiar, desejar a presença do Senhor na sua vida. Ele é a melhor coisa que você pode desejar para você, é a coisa mais preciosa. Deus, que nesta hora, Senhor Deus, essas pessoas que estão, Senhor Deus, a me ouvir, a assistir essa live, Pai, possa ser impactada com a Tua presença, Senhor Deus da glória. Ó Santo Deus, que naquilo que elas anseiam, naquilo que elas têm necessitado, Senhor Deus, que o Senhor venha ser o supridor delas todas. Que Teu nome possa ser engrandecido, Senhor Deus, neste domingo, para a glória do Teu nome. Poderoso Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmã Adna, Pai do Senhor, irmão João Batista, Pai do Senhor, Reidson, Andréia, irmão Humberto, Tiago Rodrigo, de Alagoinha, sejam bem-vindos, ó queridos. Deus é bom, irmãos, em todo tempo, não é verdade? Em todo tempo Deus é bom. Esse é, podemos dizer que o nosso lema. E
Quantas vezes nós já nos encontramos em situações de dificuldades e temos visto o Senhor estender a sua poderosa mão e nos livrar. Irmã Sônia, Pai do Senhor. Querido, hoje eu gostaria de estar falando sobre o texto que se encontra lá em Romanos, no capítulo 5, verso 3 ao 5, que fala sobre a alegria no sofrimento. E entender um pouco mais acerca daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus tem permitido fazer, e não ver como algo negativo. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores, e que podemos entender, Pai do Senhor, irmão Gilberto, e que podemos entender que Deus, Ele é um exímio professor, e tudo que Ele faz, Ele tem procurado fazer através de uma pedagogia, de uma forma de querer ensinar, a sua criatura, os seus desígnios, os seus preceitos. E nós, como ovelhas, devemos estar atentos à voz do nosso pastor, no direcionamento daquilo que ele quer para nós, certo? E aí, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3, ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu, particularmente, eu gosto muito destes versículos, dessa parte que Paulo escreve aos Romanos, porque foi um dos primeiros textos em quando eu ainda recém-convertido, fiz a leitura, e a primeira leitura a gente nunca esquece, bíblica falando. E esse texto falou muito comigo na época, porque eu tinha em mim aquele negócio de não conseguir terminar aquilo que eu começava. E logo de cara eu vejo esse texto e leio ele, e ele diz: não nos gloriamos, devemos nos gloriar nas nossas próprias tribulações, porque a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança, a esperança, e a esperança é aquilo que não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós. Então vamos entender um pouco mais acerca disso. Vemos ali no todo o texto, todo o livro de Romanos, a partir do verso 1 até aqui na frente, nós vamos ver que Paulo está falando da justificação. Ou seja, nós éramos condenados, nós tínhamos culpa no cartório, como a gente costuma dizer, bem popularmente falando, e de repente aquela culpa foi apagada, foi perdoada, e de repente agora nós somos considerados justos, por isso que nós somos justificados. Então a justificação não apenas nos prepara para o céu, já de uma visão de que somos salvos, somos justificados e aí vamos ser levados aos céus, mas também nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui na terra. Ou seja, nós não vamos viver única e exclusivamente, obviamente nós caminhamos para os céus, mas tem todo um trajeto aqui, numa caminhada até chegar aos céus. Tá? E eu quero abrir só um pequeno parênteses para dar boas-vindas aqui a irmã Lourdes, que é a mãe de Moisés, de Andréia, de Andriele, de Aniele. Irmã Dona Lourdes, seja bem-vinda, é um prazer ter a senhora aqui conosco. E Luana, a irmã de Vânia, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Tá certo? Mas como eu estava falando, Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir,
mas de algo que nos capacita a viver vitoriosamente em meio às tensões da vida. E essa palavra, tensões da vida, hoje ela vai estar muito em voga, hoje ela vai estar muito saliente, ela vai estar muito latente nas nossas vidas, porque temos vivido dias de tensões, dias de tribulações, e a gente vai entender isso mais no decorrer, tá certo? As tensões da vida. Nós temos encontrado, eu tenho encontrado várias pessoas durante esses dias, tanto pessoalmente e pelas redes sociais, né? Pastor, e aí? Sempre esperando uma boa notícia, sempre esperando que eu venha lhe dar uma boa notícia, né? E aí, o que é que eu tenho respondido? Se antes nós não sabíamos o dia do amanhã, nós fazíamos até mesmo uma certa previsão, sem querer ser místico, não é verdade? Não, porque já era certo amanhã, segunda-feira, então já era certo levantar cedo, acordar meu filho mais novo e levá-lo na escola, né? Então toda uma rotina já estava preparada para uma manhã, uma tarde, uma noite de segunda-feira, né? Nós dizíamos que nos encontraríamos na terça-feira nos cultos de doutrina na nossa igreja. Mas tudo isso deixou de existir de um tempo para cá. E aí todo mundo não sabe, e hoje mais do que nunca, e eu costumo dizer hoje mais do que nunca, não sabemos o dia do amanhã. O outro detalhe também que nós olhamos para os governantes, para aqueles que estão tratando acerca dessa pandemia, que atitudes que têm sido tomadas não têm sido a mais acertada. Né? Pai do Senhor, Franciane, Deus te abençoe. Williana, Pai do Senhor. Por quê, irmãos? Porque eles não sabem como lidar com isso, porque isso é tudo muito novo. Mas Deus, que é a nossa rocha, Jesus Cristo, que é a nossa rocha, certo? Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Pai do Senhor, missionário Gorete. Então, nas palavras de John Stott, ele diz que há paz, que há graça, que há glória, sim, porém, ele também diz que há sofrimento. Então, o sofrimento é algo que está intrínseco, é algo que vai estar caminhando. Imaginem que a paz, a graça, a glória e o sofrimento são pessoas, certo? E essas 4 pessoas, elas vão andar de mãos juntas, de mãos dadas, certo? Porque não há como separar, tá bom? Vai chegar um tempo que o sofrimento vai ficar para trás, vai. Mas enquanto aqui estivermos, esse sofrimento ele vai caminhar juntamente conosco. Então aquele que foi justificado demonstra gloriosa alegria, não apenas na esperança da glória, mas também no sofrimento. Perceba que eu não quero que nós sejamos os sadomasoquistas, tá? Eu não quero que sejamos e nem quero que você seja, nem eu sou, e que nem venhamos ser sadomasoquistas, mas a força que tem na língua original, né, no grego, kalkomatar, indica que nos alegremos com grande e intenso júbilo, tá certo? E tanto as tribulações presentes como a glória vindoura são objetos de júbilo para o cristão. Tá joia? Meu amigo Francisco Caldas, sejam bem-vindos, filho. Então o que é que acontece? Tanto nas tribulações que nós estamos vivendo hoje, no sofrimento de hoje para alguns, né, como daquilo que vai estar por acontecer, nós devemos ter alegria, júbilo, certo? Em outras palavras, regozijamos-nos não somente no alvo, né? A glória também, como também nos meios que conduzem a ela, isto é, nos sofrimentos. Por que Paulo está falando que devemos nos gloriar nos sofrimentos? Porque existe um ensinamento através do sofrimento.
Eu não sei se você já ouviu a seguinte expressão: fulano só aprende apanhando. Ou então você já ouviu essa expressão: eu aprendi da pior forma. Quando ele diz que aprendeu da pior forma, foi com muito sofrimento. Fulano só aprende apanhando porque fulano só aprendeu sofrendo. Então, o sofrimento em si, Paulo está dizendo que ele tem essa pedagogia, esse ensinamento para nós, tá? Então, nessa pedagogia divina, a gente vai encontrar 4 estágios para que venhamos observar nas nossas vidas, que está no texto que nós lemos. Então, o primeiro deles é: nos gloriemos nas próprias tribulações. Aí no verso 3 do capítulo 5 de Romanos, a paz do Senhor, irmã Deise, você vai encontrar Paulo escrevendo da seguinte forma: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Nessas tribulações, irmãos, estou falando da tribulação individual, a qual eu tenho as minhas tribulações individuais, minha esposa tem, meus filhos têm, cada um de nós temos as nossas tribulações. E o que é que ele quer dizer com isso? Não somos esses sadomasoquistas, aquilo que eu falei, como aqueles a quem agrada a dor. Tampouco essas pessoas impacientes, impassíveis e sofridos. Mas nós devemos nos gloriarmos nos sofrimentos, não por causa do sofrimento, mas pelos frutos, pelos resultados que esse sofrimento vai nos trazer, vai me trazer. Entenda que está em isolamento social. É uma precaução que eles falam acerca da vida, né? Mas isso também tem trazido um ensinamento espiritual, tem trazido um ensinamento educacional, tá certo? Para as nossas vidas, está sendo uma disciplina. Mudanças de hábitos têm que ser refeitos, ou já estão em ação, desde quando isso começou. Você já não faz as mesmas coisas que você fazia antes de entrar em quarentena, de estar nessa disciplina do Senhor. Tanto espiritualmente falando, como fisicamente. Costumava ter o pessoal da nossa igreja que sabe do que eu vou falar, que sempre que terminava, pode ser o irmão Jailson, que terminávamos o culto, eu costumava sair para fazer um lanche. Isso desde 2009, quando eu cheguei aqui. Em 2008, quando eu já vinha para Guarabira, de João Pessoa para Guarabira, fazer culto com os jovens. Terminávamos o culto e nós saíamos para lanchar. E isso virou uma tradição, um costume entre nós. E que por muitas vezes se falava: nós não temos para onde ir, nós vamos para onde hoje, pastor. E eu sempre disse: não importa o lugar, o importa é que estejamos juntos. Então, toda a vida, né, durante esses 10 anos, vai fazer 11 anos, que nós estamos aqui todo final de semana, fosse no sábado ou no domingo, terminou o culto, nós saímos para lanchar, para uma forma de descontrair. O que acontece com isso? Hoje, eu estava lembrando que eu não vou sair hoje para lanchar. Eu vou estar em casa, porque eu já estou em casa. Né? Então, vê como as coisas já começaram a mudar. Eu posso até lanchar, mas eu vou ter que pedir o lanche e vou fazê-lo em casa. Você percebe como existe mudança, irmãos? Nesse exemplo tão simples. Mas nesse sofrimento, nessa tribulação, certo? Deus está nos ensinando, porque ela vai produzir frutos. E nós vamos agora ver o fruto desse período de quarentena após sairmos da quarentena. Nós só vamos ver o resultado desta quarentena após sairmos dessa quarentena.
Mas uma coisa é certa, estando em quarentena, saindo da quarentena, nós temos o apoio divino, nós temos a companhia divina, nós temos Deus, Jesus Cristo, que prometeu estar conosco o tempo todo, em nenhum momento se afastar de nós, ou nos deixar, nos abandonar. Então entenda que esse momento você deve estar afastado do pastor, deve estar afastado da missionária, deve estar afastado de algum diácono, deve estar afastado do grupo de louvor ou de algum outro irmão em Cristo, mas jamais você estará afastado do próprio Deus. Glórias ao Senhor. Então nossa esperança da glória não pode ser derrubada ante as angústias e provações que agora nos cercam. Eu sei que é muito angustiante chegar o dia de domingo, olha só, para quem tem anos de crente, no caso, né, de novo nascido, costumeiro ir à igreja aos domingos, né, e de repente não consegue ir, não pode ir porque não tem culto, a igreja está fechada. Mas, de repente, isso vai levar a um nível de estresse, a um nível de angústia muito grande. O cristão não olha para a vida com uma visão romântica, pessimista ou irreal. Não nega a existência da dor e do sofrimento. Preste bem atenção. Que a sua vida ela é composta desses dois elementos, né, de sentir dor, seja dor emocional, seja dor causada por alguma doença, seja dor no corpo, seja dor na alma, né, seja essas dores, o sofrimento de uma forma geral, ele vai sempre existir. Por melhor que seja o seu relacionamento com o esposo, com a esposa, com o filho, mas sempre vai gerar um certo atrito uma hora, porque precisa de um ajuste. O sofrimento ele vai estar intrínseco. Quantas amizades são desfeitas e há sofrimento porque foi desfeito na amizade. Há palavras duras que geram dores e trazem sofrimento, né? Mas acontece que isso um dia vai ter um fim. Toda dor, todo sofrimento há de passar. Não murmuram nem se insurgem contra Deus por causa do sofrimento. Isso é muito importante. Preste bem atenção, irmão, meu irmão e minha irmã. Não abra sua boca, não permita que sua boca seja aberta para trazer nenhum tipo de murmuração. Você está entendendo? Pelo sofrimento que você está passando. Eu costumo utilizar em meus conselhos para aqueles que estão vivendo e passando por problemas e dizer, procura ver com Deus o que Ele está querendo te ensinar. Que com certeza você vai sair deste sofrimento. Com certeza, o quanto antes você vai ser aprovado e vai subir de nível, vai sair, né, dessa situação, porque Deus permite. Mas enquanto nós resistimos ali, mais resistência, mais dor, mais sofrimento. Ele sabe que o sofrimento é proposital e pedagógico, ele entende isso. Deus está querendo lhe ensinar. Deus escolheu você para aperfeiçoar para a obra dele, na obra dele, no reino dele. E esse propósito, certo, é de lhe ensinar algo para que você possa ser abençoador lá na frente, na vida de alguém. Então as tribulações devem ser vistas à luz das suas consequências eternas. Lá em 1 Pedro escrevendo uma das suas cartas, né, no capítulo 4, verso 12 e 13, ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Perceba, irmãos, que Pedro vai estar ali, né, exortando aqueles seus leitores
e dizendo: não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós. Irmãos, imagine um fogo ardendo em nosso meio. É algo sofredor, é algo que vai causar dor. Mas ele diz o seguinte: não pense que esse fogo é algo que vem para lhe abater ou lhe destruir, mas ao contrário, alegre-se na medida em que sois coparticipantes, ou seja, se Deus ali está sofrendo, né, se Jesus Cristo sofreu, você também vai ali sofrer, é isso? Mas você, esse coparticipante, está sofrendo com Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Entenda que isso, Deus está lhe usando como instrumento para que você venha ser parecido com Jesus Cristo. O sofrimento vai ser como o fogo que depura o ouro, que vai tirar as impurezas. E aí você vai ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Pai do Senhor, irmã das Neves, nós, os cristãos, devemos, ou não cremos, aliás, no acaso. Nós não cremos nas coincidências. Nós não cremos na sorte, azar ou no determinismo. Não é isso? Isso é coisa de quem é pagão, de quem não tem uma aliança. Né? Crente não pode ser supersticioso. Ah, eu vi um gato preto, ou passar por debaixo de uma escada, sexta-feira 13. Isso não existe na vida do crente. Sabe que nem um fio de cabelo, né, da sua cabeça pode ser tocado ou cair se Deus não venha saber. E tudo isso ele tem um propósito. Então cai por terra o crente que pensa que está lançado à sua sorte, ao acaso. Ah, foi uma coincidência. Foi não, irmãos. Deus fez aquilo ali porque Ele é o que tem controle de todas as coisas. Ah, eu tive sorte naquilo ali. Você não teve sorte não, irmão. Foi Deus que lhe abençoou. Ah, eu queria muito aquilo ali, mas eu tive azar. Teve azar não, foi Deus que não lhe deu. Né? Ou então aqueles que gostam muito do determinismo. Aí eu determino que vai ser assim. Você não determina nada, irmão. Ninguém determina nada. Só quem determina as coisas por aqui é o Senhor. Então, George Wilson disse o seguinte: não existe atalho para a glória. A cruz sempre precede a coroa. Filipenses capítulo 1, verso 29 e 30, ele vai dizer assim, Paulo: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis o que é o meu. Porque vos concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Preste bem atenção, meu irmão, porque é muito bom dizer que eu sou servo do Senhor, dizer que eu sou servo de Cristo, que Cristo é meu Senhor. É muito bom dizer que tem fé nele. Isso está corretíssimo, isso está certíssimo. Mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que nós vamos padecer sim com o Senhor, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, de sofrer por Cristo. Hoje, se você está sofrendo alguma coisa, glória a Deus, porque você está sofrendo por conta do Senhor Jesus. Este gloriar-se nas tribulações é um fruto da fé. Não é um efeito natural da tribulação, que, como vemos, leva grande parte da humanidade a murmurar contra Deus e até mesmo a amaldiçoá-lo. Tem muita gente que abre a boca, crente, que abre a boca para amaldiçoar Deus. Ah, eu não sei porque eu estou vivendo isso. Deus é um ingrato, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Misericórdia.
Apenas o conhecimento de que as tribulações são conforme a determinação do Pai Celeste, que capacita o cristão a regozijar-se nela, pois em si mesmas elas são mais aflitivas e não causa de júbilo. Observe que no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, ele disse: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos os filhos a quem o recebe. Perceba que Deus tem aquilo que eu falei, essa pedagogia divina, essa parte de ensinar, e a quem ele está atribuindo alguma tribulação, e eu olho agora, veja que quase o planeta, né, está vivendo em clima de quarentena, com a pandemia. O que isso me leva a pensar, irmãos? Que Deus está disciplinando tanto o povo que já foi escolhido, o povo crente, os seus ungidos, os santos do Senhor, como você queira, como o mundo de uma forma geral. O Deus está dizendo: ei, eu sou o Deus desse mundo, foi eu que criei e eu que tenho o controle. Para isso eu libero aí e esse vírus, para que este vírus venha servir de disciplina ao povo aí na terra. Se você olhar para o Velho Testamento, se você olhar a época em que Israel foi levado cativo pelos babilônicos, o grande exemplo, né, o cativeiro da Babilônia, aquele povo foi levado para a Babilônia para serem disciplinados numa terra distante, numa terra diferente, numa terra que não estavam acostumados. Para quê? Para voltar e reconhecer que Deus é Senhor de todas as coisas. Então, quando o povo estava em desobediência, Deus trazia o sofrimento para aquele povo, levantava uma nação, deixava aquela nação poderosa para que eles viessem disciplinar o seu povo. Quando o inverso era o correto, ou seja, quando Israel estava fazendo aquilo que era correto, que era certo ao Senhor, nenhuma outra nação poderia se levantar, ou então Israel se tornava forte demais e vencia todos os seus inimigos. Devemos entender que Deus tem interesse em nos ensinar algo para que venhamos aprender em relação a Ele. A palavra tribulação, querido, no grego é típlices, né? Que significa pressão. Tibilipse, perdão. Né? Se o professor de grego me visse falando aqui, ele ia me corrigir. Que significa pressão. Então, John Stott vai dizer que essa palavra se refere especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil. Tá? No sentido preciso, não se trata aqui de uma enfermidade, de uma dor, de uma tristeza ou de uma aflição, mas da pressão de um mundo posto no maligno. Certo? O mundo posto no maligno. Crente vai sofrer pressão, vai passar por tribulação, porque ele está exposto ao mundo que é maligno. O mundo jaz no maligno. E não tem como o crente viver em outro mundo, em outra atmosfera, em uma outra, em uma outra galáxia. O crente está vivendo aqui. E a pandemia chegou, o isolamento chegou, e o vírus chegou, e ele pode atacar, ele pode afetar, na verdade, tanto os não crentes como os crentes. A vida cristã, irmãos, é o enfrentamento de muitas pressões, né? De muitas pressões, a do diabo, do mundo e das nossas fraquezas. O diabo que veio para matar, roubar e destruir. Do mundo que vai ser usado como um instrumento para lhe seduzir ao pecado, né? De uma sociedade corrompida, onde os valores não correspondem aos divinos. Esse é o mundo. E das nossas fraquezas, daquilo que somos tendenciosos a passar e a ceder, né?
e que não devemos, obviamente, de fazê-las. Então Jesus deixa claro que o mundo teremos o quê? Aflições. E o apóstolo Paulo diz, através das muitas tribulações, não importa, que o que importa é entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22, ele diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os para permanecer firme na fé e mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã, que esse sofrimento, essa tribulação que você vive, é somente para que você venha adquirir força, ser lapidado, mas que nada disso você vai levar consigo por muito tempo. Mas o que vai importar é que você entre no reino dos céus, que você seja capacitado para entrar no reino dos céus, para que Deus venha lhe dar força para que você venha entrar no reino dos céus. Partindo agora para a tribulação de uma visão latina, que a parte latina, a versão latina, ela diz que tribulação é tribulum, um lugar onde descascava o trigo, separando o grão da palha. Perceba que a tribulação agora, ela passa a ser, vamos dizer assim, algo mais sofredor, né? O tribulum eram pedaços pesados de madeira com cravos de metal usados para debulhar os cereais. Certo? Então chamava, daí de onde vem aquela expressão de malhar o trigo. Né? Do trigo nada se aproveita no caso da palha, a não ser o grão, que é para justamente ali ser moído e vai tornar-se a farinha, né? Para se fazer pães e hoje fazer bolos e etc. Então, ao ser arrastado sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Quando passamos por tribulação e dependemos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha, aquilo que eu falo, as arestas, aquilo que não serve, aquilo que tem que ficar para trás. Nós precisamos, né, somente expressar ou somente ter aquilo que vai ser usado. É isso. Então as tribulações, desculpe, na vida do salvo não vem para nos destruirmos, mas para nos purificarmos. Esta pandemia, este isolamento que você está vendo com dificuldade, que você está vendo com tristeza, que você está vendo como uma tribulação, que você está vendo como dor, ela tem o objetivo de nos purificar. Santidade nunca foi tão bem aplicada nesses últimos dias. Reconciliação, harmonia, amor, acordo, nunca foram tão utilizados nas famílias nesses últimos dias. Casais que viviam em pé de guerras, ou eles se ajustaram ou se separavam. Ou se ajustam ou se separam. Por quê? Porque estão convivendo o tempo todo juntos. A harmonia entre pais e filhos e irmãos. Por mais que um vá para o quarto, outro vá para o outro, uma hora vão se encontrar no corredor. Vai ter que ter harmonia, vai ter que ter acordo. Isso Deus está trabalhando dentro da família, dentro de casa. É para purificação. Era muito fácil fugir de um problema e dizer, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou na rua, eu vou pagar uma conta, eu vou fazer isso. Não, não pode, tem que ficar em casa e tem que se ajustar para permanecer. Elas não agem contra ele, mas ao seu favor. Deus não está agindo contra você, mas ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor. As tribulações não operam para si mesmas.
não operam por si mesmas, a revelia na vida dos salvos, mas são trabalhadas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Para o nosso bem. Foi Deus que imaginou, foi Deus que pensou. Foi Deus que idealizou. Por meio das tribulações, Deus esculpe em nós a beleza de Cristo. Aleluia. Segundo ponto. Segundo lugar. Segundo estágio. Sabemos que a tribulação produz perseverança. Parte B do versículo 3. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Já falei, a tribulação ela é pedagógica. Ela gera paciência triunfadora, ou seja, vamos sair daqui não da mesma maneira que entramos. Vamos sair triunfantes. Vamos sair mais robustos, mais calejados, não gordo que eu estou falando, mas revestidos. Não poderíamos exercer a paciência, não poderíamos exercer a paciência sem o sofrimento, porque sem este não haveria necessidade de paciência. A paciência nasce do sofrimento. Perceba os mais velhos, os mais idosos, como eles são experientes. O jovem, ele tem todo o vigor, toda a força, ele está para tudo no mundo, mas não tem a experiência. Muitos, quando chegam lá aos seus 40, 50 anos, dizem, se eu tivesse essa experiência que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos. Mas quando se tinha 20, tinha a força, hoje se tem a experiência e por aí vai. Por isso que a Bíblia fala que as jovens têm que ter com as mais velhas, com as irmãs, acerca da vida, acerca do casamento, acerca de tudo. Os jovens têm que ouvir as experiências dos mais velhos, do avô, do tio, do bisavô, se caso for. Por quê? Porque esses já passaram pelo sofrimento e hoje eles têm a paciência. A palavra grega para paciência, irmãos, é bupomone, que significa paciência triunfadora. Trata-se de uma paciência vitoriosa, que não se entrega nem é passiva, mas triunfa alegremente diante das intempéries da vida. Ou seja, diante dos problemas que a vida vai nos trazer. A rupomane é a paciência diante das circunstâncias adversas. É o espírito que enfrenta as coisas e as supera. Não é o espírito que resiste passivamente, mas o que vence a conquista ativamente as provas e tribulações da vida. Isso significa saber que Deus está no controle, forjando em nós o caráter de Cristo no caminho das provas. Deus está a cada dia moldando você para você vir aparecer se parecer mais com Jesus. As grandes lições da vida nós aprendemos no vale da dor. O sofrimento é não apenas o caminho de glória, mas também o caminho da maturidade. E olha que aqui o rei Davi afirma, lá no Salmo 119, no verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É interessante que, lógico, que sempre
a gente vai se deparar com pessoas que a gente vai dizer, fulano só aprende apanhando. E se fulano conhecer a palavra de Deus, ele vai repetir as palavras do rei Davi, vai dizer, foi muito bom ter passado por essa, porque assim eu aprendi mais a palavra de Deus. Eu vou sair daqui mais obediente. Glória a Deus. Jó disse que antes do sofrimento conhecia a Deus só de ouvir falar, mas por meio do sofrimento seus olhos puderam contemplar o Senhor. Vamos ver que declaração, para mim, é uma declaração mais bela que nós encontramos. Jó, verso 42, verso 5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E você olha aqui, no verso 42, é o último capítulo do livro de Jó, e quando você olha para todo o restante do capítulo, do versículo, do livro, né, todos esses capítulos que vêm antes, a gente vê como Jó sofre, como Jó é exprimido, é lapidado, é amassado. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Na sua área emocional, os olhos de Jó só contemplavam a desgraça, só contemplava a destruição, a perda, o prejuízo e a acusação, e aquilo mexe no íntimo de Jó, isso mexe com o psicológico de Jó. Jó passa por depressão, Jó vive uma vida totalmente arruinada, e não abre a boca para murmurar, não abre a boca para pecar contra Deus, e no final de tudo restabelecido, de tudo restaurado, ele olha e diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se fosse um de nós, irmãos, talvez disséssemos, Deus, poderia ser menos, né? Eu já entendia antes, mas Jó precisou passar por aquilo ali. Você precisa passar por o que você está passando. O mundo está precisando passar o que está passando. Os crentes estão passando, precisava passar por o que estão passando. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Tem que haver atitude de mudança, um passo diferenciado. Amém? Terceiro ponto, terceiro estágio. Sabemos que a perseverança produz experiência. Glória a Deus. Verso 4. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A palavra grega aqui para experiência é dokmi, que significa literalmente algo provado ou e aprovado. Algo provado e aprovado. Essa palavra era usada para descrever o metal submetido ao fogo do candeeiro com o propósito de remover as impurezas e torná-lo um metal provado, legítimo e puro. Tá? Então, William Hendricks vai dizer o seguinte, que assim como o fogo purificador do ourives, livra, bem-vinda Ida, seja bem-vinda, livra o ouro e a prata das impurezas, que no estado natural a ele se aderem, também a paciente resignação ou perseverança dos filhos de Deus vai lhe purificar. Observe que a perseverança vai trazer experiência. Essa experiência tem a ver com purificação. Essa experiência tem a ver com resignação. Essa experiência tem a ver com fazer de você, literalmente, alguém diferente todos os dias. A palavra dogma, portanto, significa caráter provado e aprovado com resultado de um teste de julgamento. Ele não quis, perceba que esse teste, né,
tem que passar por um crivo de uma autoridade máxima, né? De alguém que chegue a teste. Você que diz que encontrou uma pepita de ouro, se não levar para um especialista para ele dizer que aquele ouro é verdadeiro ou se aquele ouro é de boa qualidade, você não sabe o que você tem nas mãos. Você pode dizer que achou e que tem uma pedra preciosa, um diamante, mas se não levar para um especialista e ele fazer o julgamento a respeito daquela pedra, você não sabe se você está rico ou se você continua no estado que você vive. Se faz necessário que você passe pelo crivo de alguém que venha aprovar e atestar este resultado, de alguém que venha fazer um julgamento. No nosso caso cristão, nós só vamos passar pelo crivo de quem? Do próprio Deus. E Ele permite que a tribulação venha fazer de mim e de você alguém experiente. Perceba que Davi, quando estava lutando, ia lutar com Golias, ele é oferecido a armadura de Saul. E ele não quis a armadura de Saul porque nunca havia provado, nem havia submetido à prova. Quando ele veste aquela armadura de Saul, ele percebe que não tinha o quê? Agilidade, mobilidade. E logo ele diz, eu não sigo, se eu for lutar com isso eu vou morrer. O que Paulo nos está ensinando muitas vezes é que não devemos ter uma fé de segunda mão. Certo? O que é ter uma fé de segunda mão? É ter uma fé de moleta, é uma fé nos outros. Ore por mim, interceda por mim, faça uma campanha por mim. E a sua vida, e a sua experiência, e a sua fé. Devemos conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, devemos conhecê-lo pessoalmente, profundamente, e experimentalmente. Deus nos está dando oportunidade nesses últimos dias de conhecê-lo pessoalmente, através dos seus devocionais, das suas orações, profundamente, no momento em que você se dispõe a conhecê-lo pessoalmente, ele vai lhe dar a abertura de você se aprofundar nele, de ter experiências tremendamente. E experimentalmente, ou seja, de você presenciar milagres dentro da sua casa. Nós aqui em casa temos vivido dias de experiências tremendas nas nossas vidas. Temos visto milagres, Deus operando milagres. É milagre na provisão, é na reconciliação. Temos visto pessoas que têm ligado para a Cristina, liga para mim, a gente aconselha, as pessoas têm seguido e têm dado o retorno, o testemunho. Pastor, como essa palavra foi tremenda, como o Senhor me ensinou isso, a missionária Cristina tem orado, tem feito isso. Nós temos cantado somente bênção, porque temos vivido, conhecido a Deus pessoalmente, profundamente e experimentalmente. Se utilize disso, em nome de Jesus. Pode ser, ô Jonas, seja bem-vindo, meu irmão. Quarto e último. Quarto e último estágio diz o seguinte: sabemos que a experiência produz esperança. Romanos 5, verso 5, parte A, diz: ora, a esperança não confunde, né? E o restante do texto diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Perceba, irmãos, que esta não é uma esperança vaga, né? E nem vazia. Ora, a esperança não confunde. Quando ela se torna vaga, vazia, quando ela não faz sentido em nada, você tem esperança em quê? Em quem você tem derramado a sua fé, a quem você tem inclinado, direcionado a sua fé. Mas de repente você olha o restante do texto e diz, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É uma esperança segura, que não nos decepciona, nem nos deixa envergonhado. Bom, nós temos uma das promessas mais maravilhosas que um homem pode ter na vida. É a experiência de que há uma promessa que Jesus diz que jamais iria nos abandonar e nos deixar só.
Por isso que nós temos esta esperança. Por isso que nós não devemos temer o dia do amanhã, o que vai acontecer. Por isso que, olhando e mesmo passando pelo o isolamento social, essa obrigação de estar em casa constantemente, não saia, né? É a frase aí mais citada nesses últimos tempos. Só saia em último caso. Isso tem trazido angústia. Mas mesmo assim, tem que existir uma paz, uma serenidade dentro de cada um de nós. Estamos aprendendo, estamos sofrendo, estamos sim. Estamos sofrendo. Mas esse sofrimento tem que ter uma alegria de saber que Deus está no controle de tudo isso. Né? Que não nos envergonha, mas como saber que essa esperança não é uma fantasia, nem nenhuma ficção? A resposta de Paulo é meridianamente clara. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. O apóstolo Paulo diz que o fundamento sólido sobre o qual descansa nossa esperança da glória é o amor de Deus, a qual não faz acepção de pessoas, a qual ele não escolheu a quem amar, simplesmente ele ama. Há uma efusão de amor de Deus em nossos corações. Nesse momento o céu desce à terra e somos inundados pelas profundas torrentes do amor divino. Quem era aqui que está a me assistir não sente este amor sobre a sua vida? Já sentiu esse amor? Talvez você não esteja sentindo hoje, nesse exato momento, porque você já sentiu em outro momento e sabe que Ele lhe ama. Sabe que Ele tem cuidado de você. Sabe que Ele pensa em você e que Ele tem te dado o melhor. Este amor é derramado. Olhe para a cruz. Olhe para João 3,16 e veja o que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. É este amor que Paulo está falando, que é derramado nos corações. Por isso que a sua esperança não é uma esperança vazia, não é uma esperança que não lhe traz resultado, ao contrário, traz sim, tem resultado sim. É a esperança de que Deus lhe ama, que Deus está com você e que não vai lhe abandonar em forma nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Veja só, queridos, nesse momento, né, a justificação não é apenas um ato jurídico de Deus no céu, tem também um reflexos concretos e reais aqui na terra. Que atos são esses? Que reflexos são esses? Por mais que os outros não queiram admitir na sua vida, mas eles sabem que existe um diferencial em você. E esse diferencial é justamente o amor, a presença dele, a justificação da morte de Cristo na cruz, que faz com que você ande diferente na terra. O mundo vai estribuchar, como muitos dizem. Os invejosos vão se comer. Eu costumo dizer que vai morder o cotovelo. Porque você é desse jeito. Mas não é com soberba, não é com soberba, não é com arrogância, não é com altivez, ao contrário, é com humildade mesmo, porque é Deus quem lhe escolheu para você ser esse diferencial. A justificação não está escrita somente no livro da vida, mas nós vivemos ela diariamente, constantemente, e o maligno não nos toca. O maligno não nos toca. São reflexos concretos e reais aqui na terra. O salmista registra: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
nós ficamos como quem sonha. E as outras nações puderam dizer, verdadeiramente Deus é com eles. Fique sabendo que isso existe nos dias de hoje. Pessoas falam, opositores seus dizem, verdadeiramente Deus é com ele. O diabo nas profundezas das trevas, os demônios que agem nas redondezas, eles se sentem impotentes em não poder atacar a sua vida, porque você é um justificado e tem esses reflexos aqui, concretos aqui na terra, no dia de hoje, 26 de abril de 2020, às 19h50. Estou terminando. O resultado da justificação é uma bendita experiência de transbordamento de amor de Deus em nossos corações. Aleluia. Receba nessa noite esse transbordamento de amor. Eu ministro sobre a sua vida. Do amor de Deus em seu coração. Quando ele começar a pulsar e a bater mais forte, não se preocupe que você não está com a pressão elevada. Não se preocupe que você vai estar com taquicardia. É somente para que você perceba que Deus está com você. Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, em tempos de fica em casa, mas Deus está com você. Não é um coronavírus que vai tirar você do centro da vontade de Deus. Não é um coronavírus que vai abater a sua fé. Não é o fato de estar em casa que vai fazer com que você venha a ser menos crente, vai esfriar. Porque o Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, lhe colocou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Não deixe se abater. Se alegre no Senhor. Se alegre nesse sofrimento. É uma prova. É um estágio. Vai passar tudo isso. No nome de Jesus. Amém? Eu termino aqui essa reflexão dessa noite. E espero que você seja abençoado. Tenha sido abençoado com esta mensagem. Você que vai assistir posteriormente, você venha ser abençoado em nome de Jesus. Eu gostaria de te fazer uma oração juntamente com você. Eu não sei em quantos vocês estão aí, se está individual ou está em grupo, mas assim como esteja, curve sua fronte nesse momento e feche seus olhos. Eu posso estar distante de você, mas existe um que está aqui e está aí também, que é o Deus onipresente. Magnífico Deus, poderoso Senhor, nesta noite de domingo, Pai, e nos próximos dias a qual as pessoas venham estar assistindo este vídeo, essa live, possa estar recebendo, Senhor Deus, de Ti, o presente, a dádiva maior, que é a presença Tua nessas vidas. Que o Senhor possa estar mostrando para essas pessoas em que elas possam ver e enxergar, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé renovados em Ti. Que todo este período, toda esta fase, venha servir somente de experiência, para que todos venham ser moldados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as famílias possam reconhecer o significado de estar em harmonia em nome de Jesus. Que as indiferenças venham cair, que as tribulações e as pressões ao Santo Deus, que eles têm vivido, Pai, venham passar. Ou que eles venham encarar essas tribulações, Senhor Deus, essas pressões, como algo que o Senhor é quem está ensinando a cada um deles, para que Tua glória venha ser manifesta. E que ao término de tudo isso, eles possam olhar para essa experiência tremenda, Pai, e dizer,
verdadeiramente o Senhor esteve comigo todo esse tempo. E eu sei que vai continuar comigo até a vida dele. Em nome de Jesus. É assim que eu te agradeço nesta hora, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Aos da igreja, eu vou estar entrando em contato pelas nossas redes sociais, no WhatsApp, e vamos conversar um pouco sobre nossas transmissões mais para frente, tá certo? Tem umas novidades para falar com a igreja, e quero agradecer aos visitantes, aqueles que estão nos assistindo aqui ao vivo, que nos visitam, e você que estará assistindo aí depois que esse vídeo estiver sendo gravado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.